Olá, bom dia a todos. Meu nome é Geraldo Magela, eu sou estudante do curso de Letras da UFV e hoje nós vamos falar sobre literatura, mais especificamente sobre um conto chamado O Contrabandista, de um escritor gaúcho, João Simões Lopes Neto. A produção desse vídeo integra o programa 132 Contos, que é um projeto organizado pelo Departamento de Letras da UFV, que faz parte do conteúdo da disciplina Introdução aos Estudos Literários, ministrado pela professora Natália Santos. Este conto ele faz parte de uma coletânea de contos de uma obra maior chamada Lendas do Sul, que foi publicado em 1913. Aí vê-se, portanto, em 1913 é uma obra que está inserida na fase pré-modernista da nossa literatura. A obra tem como pano de fundo os aspectos históricos e culturais do Rio Grande do Sul, à época da colônia e do Império. O autor utiliza uma linguagem regionalista muito peculiar ao modo de falar do povo gaúcho, usando palavras e expressões típicas daquela região. Nesse conto sobressai a figura do contrabandista, que é retratado como um homem corajoso, destemido, capaz de enfrentar os desafios de uma vida rude, típica dos habitantes daquela região. Mas também não deixa de ser alguém que é respeitado e admirado por seus companheiros de jornada. A trama retrata o modo de vida de um contrabandista de gado. Seu nome é Jango Jorge. É um contrabandista astuto, que desafia as leis, mas ao mesmo tempo é reverenciado por suas atitudes heróicas de coragem e habilidades demonstradas em seu dia a dia. A história se passa em apenas 2 dias. O enredo é a preparação de uma festa de casamento da sua filha. Jango Jorge partiu de madrugada para buscar o enxoval de sua filha, que ia se casar no dia seguinte. O clima era de festa e todos aguardavam ansiosamente a chegada do pai da noiva, trazendo o enxoval. Mas o ambiente foi se tornando tenso na medida que se aproximava a hora da celebração do casamento, e Jango Jorge não estava presente. Após algumas horas de atraso, eis que surge uma comitiva, trazendo um homem morto em seu cavalo. Junto de si estava o enxoval de sua filha, todo manchado de sangue, o vestido branco, o sapato branco e as flores de laranjeira. A festa se transforma em uma tragédia e o choro rompe por toda a casa. É uma obra valiosa que apresenta um bom conteúdo e o seu final é surpreendente. Além de retratar o ambiente histórico e cultural do Rio Grande do Sul, o autor apresenta uma história que transcende as fronteiras regionais. Jango Jorge é um homem rude, acostumado a resolver os problemas em constante luta, deixa transparecer seu lado humano e emotivo. Enfrenta a guarda armada na defesa de sua família, lutando até o último momento para salvar o enxoval de sua filha. Por isso foi morto. A exploração das questões éticas, morais e de coragem humana torna o conto uma obra atemporal. Vale a pena conhecer os contos de Simões Lopes Neto. Nós recomendamos. Olá, eu sou a Carla e eu vou falar um pouco sobre a categoria narrativa que escolhemos para a interpretação do conto. Bom, após realizarmos a leitura do conto, observamos que para interpretá-lo melhor é necessário atentar-se em como a categoria narrativa lugar é desenvolvida no conto. Nessa categoria, segundo Dimas, encontra-se o espaço e a ambientação. O espaço, ele remete-se ao lugar onde se passa a história, onde a personagem se encontra. E a ambientação seria como o mecanismo de palavras utilizadas pelo autor para colocar o leitor nesse espaço. Neste conto, essa categoria ela é fundamental. É por meio dela
que o autor introduziu a narrativa ambiente-espaço onde se passa a história. Ela coloca o leitor em um determinado lugar, o sul brasileiro, em uma época de forte contrabando. Nós percebemos, durante a leitura, um grande regionalismo na linguagem deste conto. O autor, ele realiza, ao longo da narrativa, várias descrições sobre aquele ambiente em que ele se encontra. Isso deixa o leitor bem mais próximo daquela realidade. Esses fatores, eles são de extrema importância para que o leitor possa compreender o final do conto. Agora, a Aline vai nos falar de forma mais aprofundada sobre como essa categoria funciona dentro do conto. Olá, meu nome é Aline e eu vou conversar com vocês sobre a categoria narrativa escolhida para analisar o conto O Contrabandista, de João Simões Lopes Neto. No livro Romance e Espaço, do Antônio Dimas, há a explicação dos 3 tipos de ambientalização do espaço que pode ser encontrado numa narrativa. De acordo com o teórico Osmar Lins, temos as ambientações do espaço como franca e reflexiva, que são como blocos de informações condensadas no parágrafo. Isso acaba muitas das vezes desestimulando o leitor. Mas há também a ambientação dissimulada, que é aquela que o espaço é dado à medida que a personagem se movimenta durante a narrativa. Sendo assim, não há aqueles blocos de informações no parágrafos que encontram só a descrição do local ou do ambiente. E isso não acaba desestimulando o leitor a leitura. Para ver isso em prática, vou ler alguns trechos do livro com vocês. Naqueles tempos, o que se fazia era sem malícia, e mais por divertir e acoquinar as guardas do inimigo. Uma partida de quascas montava a cavalo, entrava na banda oriental e arrebanhava um ponto grande de eguariços, abanava o poncho e vinha a meia rédea. Apartava-se a potrada e largava-se o resto. Os de lá faziam conosco a mesma coisa. Depois eram galos e que se tocava a trote e galope, abandonando os açorianos. Aqui é uma breve ambientação sobre a época que se passou, que foi no período colonial. No outro trecho, nesse serviço foram se aficionando alguns gaúchos, recebiam as encomendas e, para aproveitar a moção e não ir com os cargueiros de balde, levavam a beata que vinha do reino e fuma em corda que vinha da Bahia e algum porrão de canho, e faziam trocas de elas por elas quase. Os paisanos das 2 terras brigavam com os mercadores, sempre se entendiam. Aqui é uma leve ambientação e descrição de como era o contrabando daquela época. Já nesse trecho, como disse, na madrugada, véspera do casamento, o Jango Jorge saiu para ir buscar o enxoval da filha. Passou o dia, passou a noite. No outro dia, que era do casamento, até de tarde, nada. Havia na casa uma gentama convidada da vila, vizinhos, os padrinhos, autoridades, moçada. Havia de se dançar 3 dias. Corria o amargo, copinhos de licor de butiá. Aqui o narrador ambientaliza o que estava acontecendo na casa do Jango Jorge. E que essa tipo de ambientação é bom, que ajuda o leitor a entender como os acontecimentos podem influenciar no final da narrativa. Sou Leonardo, estudante do curso de Letras da UFV, e vou apresentar uma
interpretação geral do conto Contrabandista, de João Simões Lopes Neto, que foi publicado em 1912. Até onde um pai pode ir para realizar o sonho de sua filha? Este questionamento é proposto por João Simões Lopes Neto no conto pouco conhecido Contrabandista, que foi publicado em 1912. Além de abordar a origem das práticas contrabandistas no sul brasileiro, relacionando com a insatisfação dos gaúchos com a cobrança de impostos, porque a coroa portuguesa monopolizou. O que é monopolizar? Criar controle sobre o comércio de certos produtos. Então, pólvora, cartas de jogar foram monopolizadas, ou seja, você só poderia comprar da coroa portuguesa. E, obviamente, é caro. E quando é monopolizado, o preço tende a ser mais caro, porque só tem uma pessoa para fornecer. E também proibiu profissões como de ourives, que fabrica joias, e de chapelaria, que seria a fabricação de produtos de couro. E os gaúchos, então, para contornar essa situação, para e o enfrentamento ao sistema, eles começaram a contrabandear, ou seja, eles começaram a passar de forma ilegal pela fronteira com o Paraguai produtos que antes eram de comércio exclusivo da coroa portuguesa. E isso, obviamente, causou insatisfação e uma repressão por parte da coroa portuguesa. A trama gira em torno dos preparativos do casamento da filha de um capitão de um bando de um grupo de contrabandistas, e os preparativos para o casamento, ou seja, as roupas, até mesmo as roupas da noiva, seriam adquiridas por meio do contrabando. Todos os itens, comida, bebida, tudo o que era confiscado e monopolizado pela coroa portuguesa seria adquirido através do contrabando. E o pai saiu, né? Ele era muito corajoso, como o conto fala, que ele sempre foi muito corajoso, ele já estava mais idoso, mas ele sempre foi muito corajoso e não tinha tempo ruim com ele, não. Então ele foi lá e falou assim: não, eu mesmo vou buscar os produtos para o casamento da minha filha. Por isso que a gente questiona até onde o pai vai para realizar o sonho de uma filha. E essa repressão do contrabando derramou muito sangue inocente, porque realmente eram pessoas que não eram necessariamente mal intencionadas, criminosas, eram pessoas que se viam impossibilitadas de adquirir os produtos da coroa portuguesa por serem muito caros. Porque a monopolização criada pela coroa portuguesa deixava os produtos muito caros e inacessíveis à maior parte da população. O conto não está muito distante da nossa realidade atual, porque se a gente pensar na guerra contra as drogas, porque as drogas é uma questão de saúde pública, não de segurança pública. Então, se regulamentasse por meio de práticas reformadoras e inclusivas, seria mais viável e não derramaria sangue, inclusive, e seria uma solução para esse problema. Então, o contrabando do conto era de produtos que eram monopolizados, produtos básicos, né? Pólvora, cartas de jogar, chapéu, joias. Hoje em dia são produtos que eles são contrabandeados, eles são traficados porque são produtos que são proibidos na realidade. Por exemplo, o cigarro é um produto que é proibido, por isso que ele é contrabandeado. Então, se fosse regulamentado e encarecido, porque não, já que é um produto que faz mal à saúde, a gente teria menos derramamento de sangue. E acho que é isso, essa é a mensagem que o conto gostaria de passar pra gente. E questiona também até onde a justiça humana aqui realmente é para todo mundo, né? Porque a coroa reprimiu violentamente todos os envolvidos nas práticas contrabandistas. E eu deixo para você, leitor, o questionamento: será que esse casamento foi bom? Será que deu certo? Aí você vai ter que ler
e depois comenta aqui pra gente quer saber qual foi sua opinião sobre o conto. E para ajudar na leitura do conto, tem um dicionário de termos gaúchos que só você pesquisar no Google. A gente pode deixar aqui na descrição do vídeo também o link que vai auxiliar na leitura do conto, porque é um conto muito rico, ele cheio de regionalismos, o que torna ele muito rico e interessante. Eu agradeço. Boa leitura. Oi, gente. Meu nome é Bruno. Eu vou falar um pouco sobre o autor do livro O Contrabandista. O nome dele é João Simões Lopes Neto. Ele nasceu dia 9 de março de 1865 na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e faleceu dia 14 de junho de 1916, aos 51 anos. Além de escritor, ele também era empresário. E ele foi considerado o maior autor regionalista do Rio Grande do Sul, pois ele, em sua produção literária, ele valoriza muito as tradições gaúchas, assim como a gente pode perceber no conto O Contrabandista. Foi muito tempo após a sua morte que ele alcançou, como posso dizer, a glória literária, que foi no ano de 1949, com o lançamento da edição crítica dos contos gauchescos e lendas do Sul, pela editora Globo, por Augusto Meyer, e com decisivo apoio também do editor Henrique Bertasso e do Érico Veríssimo. Em vida, ele publicou apenas 4 obras, sendo elas Cancioneiro Guasca, de 1910, Contos Gauchescos, de 1912, na qual contém o conto O Contrabandista, que são um dos contos, né, dentro desse livro, Lendas do Sul, de 1913, e Casos do Romualdo, de 1914.